situação aqui. Ó. Nós temos um aspersor, 2, 3, 4, 5. 5 aspersores. A água que vai jogar, que vai passar por aqui, ela tem que ser suficiente para abastecer 5 aspersores, tá bom? Então vamos lá para a pergunta. Qual seria a perda de carga nessa tubulação? Nessa daqui, nessa laranjinha, desse trechinho aqui. Marcado em laranja, sabendo que a vazão de cada aspersor é de 750 litros por hora, o tubo é de PVC e de diâmetro igual a 25 milímetros, comprimento de 20 metros. Então, eu tenho um tubo de 25 milímetros, comprimento de 20 metros, tá bom? Usar a equação de Darcy e a equação de Flaman. Eu tenho um asteriscozinho aqui no tubo de 25, porque aqui é para a gente aprender hidráulica, porque em projeto de irrigação você não vai considerar o diâmetro nominal. Então, eu coloquei só esse asterisco para poder vocês não se atrapalharem nos conceitos nesse momento aqui. Então, vamos lá com calma. Primeiramente, qual é a vazão que passa nesse trecho aqui? Se eu tenho 5 aspersores e cada aspersor tem uma vazão de 750 litros por hora, a vazão do meu projeto vai ser de 750 vezes 5, que vai dar 3.750 litros por hora. Como eu mostrei para vocês, a vazão precisa estar em metro cúbico por segundo. Como é que eu vou dividir? Você vai pegar litros por hora e dividir por 3.600, depois multiplicar por 1.000, que você vai achar isso aqui, ó. Metro cúbico por segundo, 0,0144. Se quiser, pode pegar sua calculadora aí e fazer essa continha daqui, ó, 3.750. Para eu transformar de hora para segundo, eu vou ter que dividir por 3.600. E para eu transformar de litro para metro cúbico, eu vou ter que dividir por 1.000. Então, eu coloquei aqui os parênteses para poder fazer essa conta mais de forma direta. Então, eu já tenho a vazão do meu projeto, certo? Aí eu vou pegar a equação e vou na equação de Flaman e vou ver quais são as variáveis que eu tenho, que eu preciso calcular para poder calcular a perda de carga. Eu tenho a variável B, a variável vazão, a variável L, que é o comprimento, e D, que é o diâmetro. O D é do tipo do tubo. Para PVC, o B vale 0,00135. Ele é um valor tabelado, tá certo, pessoal? Então não precisa se avexar, não. Para todo projeto você vai utilizar esse valor de B. O comprimento, eu já passei na questão. Comprimento de 20 metros, diâmetro de 25. Então, eu vou voltar aqui. Ó. Qual é o comprimento? 20 metros. Outra observação. Vocês viram que eu marquei o diâmetro lá, tem que estar em metro, né? A tubulação é de 25 milímetros. De 25 dividido por 1.000, 0,025 metros. Depois disso, pessoal, é só você pegar essa equação aqui e substituir os valores. Ó. B, 0,0135. Q, que é a vazão 0,0104 elevado a 175, vezes V, que é 20, e o diâmetro elevado a 475. Joga na calculadora, você vai obter uma perda de carga desse trechinho ali de 4,04376 MCA. Certo? Agora, o que acontece? Quando eu vou fazer esse cálculo via equação de Darcy, o negócio fica um pouquinho mais complicado, tá certo? Deixa eu só fazer aqui um parênteses para vocês. A equação de Darcy, pessoal, ela pede que você utilize o F, o L, V ao quadrado, o L, V ao quadrado sobre 2G, o L, que agora sim, sobre o diâmetro. Então, ele vai pedir que você utilize o F, vai calcular o L, o V ao quadrado, a velocidade, o diâmetro, falta algum? 1, 2, 3, 4. Aí o que acontece? O diâmetro ele já forneceu 25 milímetros. O comprimento ele já forneceu 20 metros. Mas ele precisa de outras duas variáveis, o F e o V. O F é o fator de atrito que ele é dependente de Reynolds, do número de Reynolds, tá bom? O número de Reynolds ele é dependente da vazão, da velocidade, do diâmetro e da viscosidade do líquido. Então, eu também preciso da velocidade para poder calcular o número de Reynolds. E a velocidade ela vai ser em função do quê? Lembra da equação da continuidade? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vazão vai ser igual a área vezes a velocidade. Então, eu tenho que saber qual é a vazão que é fornecida, a área
πd ao quadrado sobre 4, vou botar aqui vazão, vezes V. Então, para que eu calcule a equação de Darcy em sala de aula, por isso que eu não a utilizo em sala de aula na calculadora, porque ela demanda de algumas etapas de cálculo. Então, a primeira etapa vai ser achar a velocidade. Depois que eu acho a velocidade, eu vou calcular Reynolds. Depois que eu calculo Reynolds, eu calculo F. Depois que eu calculo F, aí sim que eu vou fazer a equação, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu expliquei aqui, vamos seguir aqui a aulinha que já está prontinha para a gente. Então, qual é o primeiro passo? Com o diâmetro, eu vou achar a área. Área πd ao quadrado sobre 4. Ou seja, quando você substitui isso aqui, o π na calculadora, você vai ter uma área de 0,0049. É só colocar isso aqui na calculadora de vocês que tem que dar igual, tá certo? Ou no Excel. Agora, muito bem, se eu já tenho o diâmetro e eu já tenho a área, eu consigo achar a velocidade através da equação da continuidade, que é essa daqui, vazão é igual a área vezes a velocidade. Então, a vazão é fornecida pelo projeto lá, que eu sei que são 5 vezes o número de aspersores que eu calculei lá atrás. Aqui já está em metro cúbico, observe bem. Então, quando eu pego essa equação aqui, eu vou colocar a velocidade em evidência. É só pegar a velocidade, eu jogar a área para o lado de lá, ela vai chegar, como ela está em cima, ela vai dividindo. Então, vazão pela área vai ser igual à velocidade. Com isso aqui, eu achei qual é a velocidade do meu tubo, 2,123, ou 122,45, sem arredondar. Beleza, eu já tenho a velocidade. Então, eu preciso, para poder calcular a equação de Darcy, do F. O F é dependente do número de Reynolds. Então, eu vou para uma segunda etapa. Viscosidade, diâmetro, velocidade. Essas são as 3 variáveis que eu preciso para poder calcular o número de Reynolds. Então, vamos lá. Velocidade foi 2,123, aqui está arredondado, vezes 0,025, que é o diâmetro, dividido pela viscosidade, que é esse valor aqui alto, tá bom? Resultado foi 52.916. A gente sabe que Reynolds até 2.000 é movimento laminar. Entre 2.000 e 4.000 é movimento transição. E acima de 4.000 ele é movimento turbulento. Então, por isso eu coloquei esse turbulentozinho para poder exemplificar bem para vocês. O que acontece? Existem 2 equações que eu utilizo para poder, em sala de aula, classificar, através do número de Reynolds, se for laminar, se for turbulento, achar o valor do F. F para laminar e F para turbulento. Nos meus projetos de irrigação, nas minhas planilhas de irrigação, eu não costumo utilizar o movimento laminar. Por quê? Para projetos de irrigação, eu sempre adoto o F para regime turbulento, já que em apenas um pequeno trecho irá ocorrer regime laminar. No projeto de irrigação, eu já fiz essa conta, inclusive para a linha de gotejo, que a vazão é bem menor. O que acontece? O regime laminar só ocorre no final da linha, tá certo? Então, existe um errinho, mas é bem pequeno, porque ele só pega um pequeno trecho da linha lateral. E para calcular o F para regime turbulento, eu utilizo essa equação. Então, eu vou pegar 0,32 e dividir pelo número de Reynolds, que foi 52.916, e elevar a 0,25. Então, com isso aqui, eu acho o valor de F. Beleza, eu sei que vocês já estão cansados de tanta conta, mas eu estou mostrando para vocês o trabalho que é fazer a equação de Darcy na mão. Mas vamos lá. Para calcular a equação de Darcy, eu preciso do F, que eu acabei de calcular, o L, que é de 20 metros, o D, que é de 0,025, a velocidade, que eu já achei, e da gravidade, que é 9,81. Com essas informações daqui, eu vou calcular a equação de Darcy, tá certo? Então, calculei a equação de Darcy, é só pegar isso aqui e jogar na calculadora, e eu achei 3,87568 MCA. Se vocês viram que existe uma diferença. Professor, se for para errar, eu prefiro que vocês errem um pouquinho para mais, porque é melhor sobrar um pouquinho de pressão do que faltar pressão no meu sistema de irrigação, tá bom? Então, está errado não, os dois estão certos. A equação que dá uma precisão maior é a equação de Darcy, tá bom? E isso aqui também, pessoal, o que acontece?
Fazer isso na mão eu não costumo fazer, mas quando você consegue fazer uma planilha de irrigação para você, eu utilizo para fazer os meus projetos de irrigação uma planilhazinha simples, porque com a planilha ele já vai calcular tudo isso para mim. Basta fornecer os valores de vazão do aspersor, o diâmetro que eu vou utilizar e calcular, tá certo? Nesse caso aqui, para um comprimento de 12 metros, então a planilha de irrigação vai servir muito para você para isso. Em caso de projeto de irrigação, por exemplo, então, aqui é a planilha de irrigação e a forma que você vai fazer os seus projetos, o seu projeto já está aqui dentro. Não precisa se preocupar em fazer essa conta, não. Então, isso aqui eu forneço nos cursos de irrigação que eu passo. E o projetista não vai gastar tempo fazendo isso na mão, não. É só colocar o valor aqui e já vai dar o valor resultado final na sequência. E para finalizar essa aula de hoje, eu deixei aqui 3 atividades para poder vocês complementarem o estudo de vocês, tá bom? Então, obrigado pela atenção aí, um forte abraço e até mais. Tchau.